Olá, bem-vindos ao História Barilanches, mais um vídeo pra vocês. E se você não conhece o canal ainda, se inscreve, dá uma olhadinha no que a gente já tem. E no nosso vídeo de hoje, a gente pensou em um tema. Vocês já pararam pra pensar que nem sempre as mulheres puderam votar? E por que as mulheres não podiam votar? Para entender isso, a gente precisa falar sobre cidadania antes. Mas então, o que quer dizer cidadania? Então, é a gente viver em sociedade e nessa sociedade você poder ter o direito de escolher como que vai viver, como são as formas de organização dessa sociedade, você poder opinar. E as mulheres, obviamente, não tinham isso. Como por muito tempo as mulheres não eram vistas como cidadã, nesse conceito que a Van disse, a luta por voto não era simplesmente você poder votar e escolher teu representante. Era sobre você ter um papel político de fato na sociedade que você vive. Então as primeiras lutas feministas eram justamente, principalmente, por participação no processo eleitoral. Então, se a gente for localizar esses movimentos no espaço e tempo, a gente pode pensar ali na Europa, segunda Revolução Industrial, vai ter uma grande movimentação de várias minas correndo atrás dessa participação política maior. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a Inglaterra, que teve um movimento muito forte de sufrágio, né? Que é esse direito à participação política efetiva de fato. Não é só ir lá e votar, né? Quer dizer, você Exato. também participar da vida política como uma candidata, como também influenciar nas leis, etc. Então, essas mulheres, elas tinham espaços importantes dentro da sociedade, por exemplo, como educadoras, professoras, né? Mas não tinham voz ativa na política. Então, é a mesma coisa, tipo assim, eu tenho que seguir as leis, mas não posso fazer essas leis. Ok, então, né? Então, elas procuravam justamente um espaço maior de atuação para poder também fazer essas leis. Só que toda essa parada que a Van tá falando não foi rápido, não. Foram 70 anos dessas minas lutando para conseguirem ter direitos. Gente, tipo, a idade da minha avó. Imagina minha vozinha lá, ai, gente, tô esperando aqui, posso votar agora? E agora? Inclusive tem um filme comercial que aborda o tema, que é As Sufragistas, e aborda vários aspectos, mas não todos, de como foi essa luta pela conquista do voto. E o que é legal de falar desse filme? Ele não chega no momento que as meninas conquistaram. Ele aborda o antes, todo esse processo para que elas conseguissem esse direito de fato. Além disso, ele mostra questões da vida das mulheres e como elas foram se transformando ao longo desse tempo também, né? Porque não era só a vida nas fábricas, era também a vida em conjunto e etc. Então, isso era também uma tentativa de demonstrar como essas mulheres ocuparam novos lugares na sociedade, né? Então, elas mostravam a vida delas não só no âmbito familiar, mas também como que elas agiam, como que elas interagiam e procuravam espaço na sociedade. Só que a história não acontece só na Europa. E, inclusive, o primeiro lugar do mundo em que as mulheres tiveram direito a voto foi na Nova Zelândia, em 1983. Esse é o momento que a gente prova que historiador não é bom com data. Eu já tentei gravar 10 vezes o ano que isso aconteceu. Então agora eu vou falar certo. 1893. Vou tomar um café. Ou seja, além das maravilhosas paisagens utilizadas nas filmagens de Senhor dos Anéis, a Nova Zelândia foi o primeiro lugar em que as mulheres tiveram direito a voto no mundo. O movimento sufragista lá foi super forte e quase que serviu de inspiração para os movimentos futuros que iam chegar, então, na Europa. Em 1917, o Uruguai foi um dos primeiros países aqui na América Latina a conseguirem institucionalizar o voto feminino. No entanto, só em 1932 é que as mulheres puderam votar de fato, e só em 1938 é que elas participaram de uma eleição nacional. Inclusive, é legal porque em 1932 foi o ano em que Getúlio Vargas assinou a lei que permitiu o voto aqui no Brasil por parte das mulheres, ou seja, os irmãos aqui, os vizinhos, os países vizinhos estavam muito se conversando, tem um contexto rolando em comum, assim, as datas são muito próximas. Inclusive, dia 24 de fevereiro é institucionalizado o dia da conquista do voto feminino no Brasil. Então, tudo isso mostra que muitas mulheres vieram antes da gente e lutaram para garantir que hoje a gente possa ir lá votar e, na verdade, que a gente tem a opção até de não ir votar. Isso, ou seja, por igualdade política. Acho que essa parte de igualdade política é legal porque demonstra como votar foi por muito tempo um privilégio restrito a poucos, e esses poucos são bem localizados. São homens brancos alfabetizados. O que, por exemplo, em 1932, quando as mulheres tiveram direito de votar, representava uma minoria da população. Mulheres analfabetas não podiam votar. Ou seja, era uma coisa bem restrita
quem escolhia como a nossa vida teoricamente deveria ser, não éramos nós, não era a maioria. Eram pessoas que já estavam no poder e já tinham os seus direitos bem estabelecidos e garantidos. Sim, era institucionalizado que só homens maiores de 21 anos que poderiam votar. Ou seja, isso já reduz muito a população brasileira. Então, mais uma vez, como a gente falou lá no início do vídeo, isso tem a ver com a questão de cidadania. E por isso a questão do voto passou a ser uma reivindicação tão forte no movimento feminista desde o começo. Um exemplo disso é em 1910, que uma baiana, Leolinda Daltro, ela fundou o primeiro partido republicano feminino no Brasil, fazendo com que ela fosse então uma das pioneiras no movimento feminista no nosso território. O mais irônico de tudo é que para mulheres que não podiam votar, a primeira solução foi justamente fundar um partido. Mas eu acho que isso também é sobre posicionamento político, do tipo, a gente vai fundar partido e a gente vai votar sim. As ações desse grupo de mulheres começaram a chamar a atenção da camada mais conservadora e elas sofreram muito preconceito, então não foi fácil, mas obviamente elas seguiram lutando, elas levantaram a cabeça, não deixaram a coroa cair e seguiram em frente. Exatamente. E em 1920 também há outros sinais de outros movimentos, como o movimento Liga de Emancipação Intelectual da Mulher, fundada pela saudosa Berta Lutz, que fazia parte de uma elite intelectualizada no Brasil, que também queria se posicionar a favor dessas pautas feministas. Essas mulheres, então, elas estavam na classe mais alta da sociedade e por isso elas tinham facilidade para falar com os caras que estavam no poder. Elas usavam, então, muitos jornais e também elas ocupavam espaços políticos, físicos mesmo. O interessante é pensar que os jornais eles eram um espaço ambíguo nessa questão, então, porque ao mesmo tempo que alguns criticavam o movimento, outros abriam espaço para que as mulheres pudessem ter voz e reivindicar o que elas queriam. Ou seja, a imprensa teve um papel muito importante dentro de vários movimentos de minorias, que a gente pode chamar. Então, a Berta é reconhecida como uma das figuras mais significativas do movimento feminista, que mesmo depois da consolidação do voto feminino, ela continuou a sua luta em prol dos direitos das mulheres. Ela fundou o primeiro congresso feminista e também participou de uma Assembleia Geral nos Estados Unidos sobre os direitos das mulheres também. Ou seja, meninas, se hoje vocês podem votar ou escolhem não votar, é porque outras minas lutaram pra caramba antes pra gente conseguir ter esse direito. Por isso que é sobre cidadania e por isso que a gente sempre tem que valorizar essas conquistas. Não dá pra gente falar que pode viver sem feminismo se o que a gente tem hoje é fruto do feminismo. E vale lembrar também que no Brasil, assim, as pessoas têm pouca memória, né? Que não se lembram sempre. Recentemente a gente teve uma presidenta eleita, né? Por isso que agora fica mais fácil de entender, porque foi um dia histórico, né? 80 anos depois a gente conseguiu colocar uma mulher no poder. E claro, a gente pode discutir aí se foi bom ou se foi ruim o governo, mas esse não é o ponto. O ponto é, tinha uma mina no poder e isso que é legal. É a concretização de 80 anos de muita luta. Na verdade, mais de 80 anos, né? Se a gente for pensar que desde o século XIX a gente tá nessa, é século. Bom, mas é isso. Se você gostou do nosso canal, se você gostou do nosso vídeo, curta. Mais uma vez, dê um sininho aqui pra você receber nossas próximas atualizações, nossos próximos vídeos. Deixe seu comentário. Sim. E é isso. Muito obrigada por assistir nosso vídeo. Beijo de luz. Até o próximo bar. Nem tomei meu café.